Muitos de vocês devem trabalhar com aquele conceito de microprovas, ou provas mais curtinhas, ou trabalhinhos que compõem a nota final. Não vamos entrar naquela famosa discussão de formative assessment e summative assessment, ok? Mas existe esse tipo de avaliação também, que a gente chama de progress tests, ok? O que são esses progress tests? São provinhas, trabalhinhos que a gente oferece aos alunos ao longo de um semestre, ao longo de um trimestre, enfim, ao longo do período em que eles estão dentro do ano letivo, para que a gente consiga entender o que os alunos conseguiram aprender a absorver das aulas dadas. Uma das provas mais comuns em todas as escolas regulares, uma maioria das escolas regulares, são os Achievement Tests. Os Achievement Tests, eles são puramente somativos, porque eles geralmente são realizados no final de um bimestre, ou então de um trimestre, no final de um semestre, mas a ideia principal é o conteúdo total. Todo o conteúdo daquele bimestre ou daquele período letivo vai ser exigido naquela prova, naquele exame, nesse tipo de exame. Esse tipo de exame não é muito fair com o processo de aquisição de linguagem dos nossos alunos, porque a gente sabe hoje que o perfil das pessoas, dos nossos alunos, são completamente diferentes. Os cérebros dos nossos alunos são diferentes uns dos outros, então a gente vai ter a gente vai ter taxa de aprendizado diferente. A gente vai ter alunos que vão conseguir progredir com maior facilidade do que outros, ambos vão chegar no mesmo lugar, ambos vão atingir, mas em velocidades diferentes, em paces diferentes. Então talvez o Achievement Test, que é muito comum nas escolas regulares e até em algumas escolas de idiomas também, não seja o mais ideal para se avaliar o processo de aquisição linguística dos nossos alunos. Por outro lado, nós temos os Proficiency Tests. Toda vez que a gente fala em Proficiency Test, a gente automaticamente associa ao TOEFL, ao IELTS, ou então aos exames de... A gente pode muito bem desenvolver uma prova de proficiência para os nossos alunos, sem necessariamente utilizar Cambridge, o IELTS ou o TOEFL. Esses exames de proficiência, diferentemente dos Achievement Tests, porque os Achievement Tests são extremamente conteudistas, os de proficiência, não necessariamente. Os de proficiência é para observar se os alunos conseguiram atingir aquela habilidade linguística, se eles conseguem ter uma performance dentro de um determinado contexto, utilizando a língua, no nosso caso a língua inglesa. E lembre-se que no comecinho desse vídeo eu falei para vocês que a bagagem cultural, o perfil dos nossos alunos é muito importante na hora de desenvolver um teste, desenvolver um exame. Pois é exatamente por isso. Porque se a gente pensar num exame de proficiência, talvez ele seja muito mais justo com aqueles alunos que tenham mais dificuldade. Porque os alunos que têm mais dificuldade, se a gente continuar aplicando somente os Achievement Tests, talvez eles não estejam preparados ainda. E o resultado deles não necessariamente vai ser condizente com aquilo que ele pode produzir em um determinado contexto. Talvez o comportamento linguístico dos nossos alunos em um contexto mais amplo, em um contexto mais definido, mais simulado ao real, talvez essa performance dos nossos alunos seja muito melhor do que aquelas atividades que a gente coloca nos Achievement Tests, exigindo algo bem descritivo, algo mais engessado.